Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar sobre a geometria espacial. Em particular, é uma introdução à geometria espacial acerca dos seus sólidos geométricos, tá? Então nós vamos falar aqui sobre os poliedros. O que são os poliedros? São sólidos geométricos onde nós temos na sua superfície as faces que são finitas, é claro, e nessas faces teremos os polígonos, ok? Aqui já estão aparecendo aqui para nós alguns desses exemplos destes poliedros. E temos os elementos, né? Os elementos desses poliedros são, primeiro, nós temos as suas faces, tá? Que pode ser triângulo, quadrado, retângulo, hexágono, pentágono, octógono e assim por diante. São polígonos, né? E alguma dessas faces tem um nome particular que são as bases. Essas bases ela pode ser então superior ou inferior, tá? E algum desses casos possui uma única base, que o exemplo é uma pirâmide, tá? Então a pirâmide ela possui uma única base. Bom, temos também as arestas. O que são as arestas? São os segmentos que são o encontro dessas faces, tá? Então, o encontro dessas faces vão gerar esses segmentos, no qual nós chamamos de arestas. Temos os vértices. Os vértices são os pontos de encontro de três arestas. Então, você tem três arestas se encontrando, vai formar um ponto, vai formar o vértice, ok? Bom, agora vamos classificar alguns poliedros, tá? Isso é feito de modo muito parecido com a denominação dos polígonos. Os polígonos você classifica em função dos lados. No caso dos poliedros, nós vamos fazer em função das faces, ok? Então vamos lá. Então nós temos um poliedro, aqui está aparecendo o seu sólido geométrico e a sua planificação, tá? Bom, no primeiro caso, nós temos um tetraedro. Tetraedro porque nós temos um sólido que possui quatro faces. Depois nós temos um hexaedro, então nós temos um poliedro de seis faces. Depois um octaedro, oito faces, um dodecaedro de 12 faces e um icosaedro de 20 faces. Lembrando que esses também são os poliedros mais comuns aí que podem aparecer nos nossos exercícios, tá? Bom, o que é poliedro convexo e o côncavo, né? Qual vai ser a diferença? Se você traçar uma reta seccionando esse poliedro, se tocar em apenas duas faces, então você tem que ele vai ser um convexo, um poliedro convexo. Agora, se ele tocar mais do que duas faces, então nós temos um não convexo ou também chamado como côncavo. Tá? Então, essa é a diferença de um poliedro convexo e de um poliedro côncavo. Bom, aqui nós vamos entrar numa particularidade onde são os poliedros de Platão. O que são os poliedros de Platão? São todos aqueles poliedros que nós temos as faces com o mesmo número de arestas. Todas as faces terão o mesmo número de arestas, tá? E é claro, a gente vai comentar daqui a pouquinho também, a relação de Euler deve satisfazer também este poliedro. Então, além de ter as faces que possuem o mesmo número de arestas, teremos aí a relação de Euler acontecendo para esses poliedros, ok? E aí nós temos essa dica, né? Ó, você vai memorizar aqui, ó, o Todd. Lembra o achocolatado? Então, se você lembrar do Todd, você vai lembrar dos poliedros de Platão. Então, nós temos o tetraedro, que são triângulos nas suas faces. Então, cada face possui o mesmo número de arestas. Você tem um hexaedro, que são quadriláteros. Então, cada face possui a mesma quantidade de arestas. O octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Então, esses são os poliedros de Platão, que satisfazem aí a condição acerca do número de arestas e acerca também da relação de Euler, tá? Como nós já falamos, o tetraedro, o cubo, né, que é um hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Então, esses são exemplos de poliedros de Platão. O cubo, pessoal, nós temos a ideia de um hexaedro, beleza? Então, não necessariamente o cubo especificamente vai ser
o de Platão. Além de ser de Platão, mas não por ser cubo, por ter suas faces em um quadrado, mas por ser um quadrilátero, beleza? O que importa é que as faces tenham o mesmo número de arestas. Então, se você tiver, por exemplo, um hexaedro composto de retângulo, retângulo é um quadrilátero, tá? Se satisfazer a mesma quantidade de arestas em todas as faces, então é um poliedro de Platão. No caso aqui, a gente está representando o cubo, que vamos comentar já na frente, que é um poliedro regular. Então, olha lá, o que é um poliedro regular? São todos aqueles formados por polígonos regulares iguais. O que são regulares? São aqueles polígonos que têm a medida da sua aresta, né? No caso, se a gente pensar no polígono, todos os lados são congruentes, certo? Neste caso, como é um poliedro, a gente vai pensar que as arestas são congruentes. Elas possuem a mesma medida. Por isso, essa observação aqui, ó, um hexaedro, ele é um quadrilátero, tá? Possui faces de quadrilátero, mas em particular aqui tem que ser um cubo, porque as suas arestas têm que ter a mesma medida, beleza? Então, mais uma vez aqui a gente está representando o TOD, que são os poliedros de Platão, que são regulares aí, que também são regulares, beleza? Agora a gente tem que tomar cuidado. Todo regular é de Platão, mas nem todo de Platão são regulares. Por isso essa observação, inclusive, do quadrilátero que eu coloquei para vocês. Tá? Um hexaedro pode possuir quadriláteros em suas faces, satisfazendo apenas a condição de Platão. Não necessariamente pode ser regular. Ok? Agora nós vamos fazer algumas relações aí acerca da quantidade de arestas, de vértice e também de faces de cada poliedro que nós temos aqui para chegar na relação de Euler. Então perceba aí o tetraedro, 4 faces, 4 vértices, 6 arestas. O hexaedro, 6, 12 e 8. O octaedro, 8, 12 e 6. 12, 30 e 20. E icosaedro, 20, 30 e 12. Bom, vamos ver se vocês conseguiram perceber o que está acontecendo, qual é a relação que a gente consegue criar acerca do número de faces, arestas e vértices. Olha lá. Então, o Euler, ele desenvolveu aí uma ideia acerca dos poliedros, relacionando esses elementos. Olha lá o que está acontecendo, ó. O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Então, nós temos aqui a relação de Euler. Você relacionando vértices e faces vai ser igual a aresta mais 2. Então, olha lá o tetraedro, olha lá. 4 mais 4. 4 vértices, 4 faces. Isso é igual ao número de arestas mais 2. Beleza? É claro que essa relação de Euler ajuda muito quando você tem que determinar algum desses elementos, né? Ou face, ou aresta, ou vértice. Bom, então o Euler ele desenvolveu, é claro, essa formulinha em sua homenagem, né? Foi dado aí o nome de relação de Euler. E é claro, ele desenvolveu outros trabalhos acerca da física, filosofia, matemática e entre outros. Beleza? Bom, então vai ser muito importante usar essa fórmula sempre em poliedros convexos, tá? Então, para satisfazer essa ideia de Euler, tem que ser um poliedro convexo. Bom, então, vértice mais a face igual a aresta mais 2, ok? Bom, uma outra relação que existe é a soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo. Então, nós temos aqui uma formulinha para calcular a soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo, pessoal, em função do seu vértice. Então, você vai pegar o vértice menos o 2 vezes o 360. Exemplo, um poliedro que possui 10 vértices, qual é a medida, né, ou melhor, qual é a soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo de 10, que possui 10 vértices, né? Basta você substituir por 10. 10 menos 2, 8. 8 vezes 360, 2.880 graus. Beleza? Então é a soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo. Então vimos a relação de Euler e agora a soma dos ângulos das faces. Beleza?
Bom, um exemplo. Um poliedro convexo é formado por quatro faces triangulares. Então, olha lá. Esse poliedro possui faces diferentes. Ó. Algumas são triangulares, outras são quadrangulares e outra é hexagonal. É um poliedro? É, tá? Só que, é claro, não é classificado naquela ideia de regular, né? Não é classificado na ideia de Platão. Mas é um poliedro. Encontre o número de vértices desse poliedro e calcule a soma dos ângulos das faces. Bom, então a gente vai utilizar as duas formulinhas que a gente acabou de aprender. A de Euler, que é Euler, né? Tanto faz, Euler é o mais convencional, e a soma dos ângulos das faces. Para isso, vamos verificar aqui, ó, o total de faces que tem o meu poliedro. Ele possui 7 faces, 4 triangulares, 2 quadrangulares e uma hexagonal. Somando, são 7 faces, ok? Vamos calcular então a partir daí o número de arestas, porque eu vou precisar na formulinha o número de arestas. Pessoal, um triângulo possui 3 arestas, certo? Uma face quadrangular possui 4 arestas e uma hexagonal possui aí 6 arestas. Perceba que a gente está dividindo por 2, por quê? Simplesmente porque essas arestas, elas são as mesmas, né? Elas são compartilhadas com o polígono que está do lado. Então, de repente, você tem aqui um triângulo, aí esse triângulo você tem aqui, ó, um quadrilátero, certo? Então, essa aresta aqui está sendo contada tanto no triângulo quanto no quadrilátero. Por isso eu tenho que dividir por 2. Porque cada aresta que eu estou contando aqui, ó, por exemplo, 4 vezes 3. Então, são 4 triângulos que eu tenho, 4 faces de triangulares. Cada face possui 3 arestas. Mas essas 3 arestas que eu estou contabilizando, ela também faz parte do quadrilátero que está fazendo parte ali com ele. Tá? Então, por isso, eu tenho que dividir por 2. Então, o total de arestas vai ser igual a 13. Feito isso, sabendo o total de faces, sabendo o total de arestas, a gente consegue determinar a quantidade de vértices utilizando a relação de Euler. Usando então a relação de Euler e isolando o vértice, nós temos que este poliedro possui 8 vértices, ok? Então, ele tem 7 faces, 13 arestas e 8 vértices, beleza? Então, já encontramos aí a primeira situação que ele pediu aqui, que foi o número de vértices. Bom, agora a gente quer a soma. Então, a soma a gente vai pegar a formulinha. Quantidade de vértices menos 2 vezes 360. Fazendo então essa ideia, nós temos que a soma vai ser 2.160 graus. Beleza, pessoal? Então essa aulinha fica por aqui. Foi só para a gente aprender aí a formulinha da relação de Euler, saber o que é, claro, um poliedro e também a soma dos ângulos das faces aí de um poliedro. Beleza? Espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.